Dando continuidade ao nosso curso de conhecimentos bancários, hoje nós vamos conversar sobre mercados. Qual é a ideia que você tem sobre a palavra mercado? Mercado é o local onde algo é comercializado. Ora, quando a gente viaja e a gente visita outras cidades, eu particularmente eu gosto muito disso. Visitar o mercado municipal, se é na beira de praia, o mercado de peixe, de fruto do mar. Mercado, então, tem essa característica. Um determinado produto ele é negociado naquele local, naquele mercado. O setor financeiro da economia ele é constituído também por segmentos definidos pelos tipos de operações, pelos tipos de mercadorias que o caracterizam e pelos fins a que se destinam. Qual é a finalidade desses instrumentos? E o termo mercado, ele é usualmente, geralmente empregado para designar esses mercados. Nesses segmentos, nesses mercados, acontece o quê? O encontro das pessoas ou empresas que têm dinheiro de sobra, os superavitários, e as pessoas ou empresas que precisam de dinheiro, os deficitários. Para que esse encontro aconteça, as instituições financeiras fazem o papel de intermediárias. Ora, instituição financeira, intermediador financeiro, compra a mercadoria chamada dinheiro de um lado e vai vender e emprestar essa mercadoria do outro lado, essas vendas por meio de empréstimo. E ela funciona, então, a instituição financeira como intermediador. Quando ela capta dinheiro, ela paga um preço. Quando ela vende esse dinheiro, ela vai vender por outro preço. Quando ela capta, ela paga uma taxa de juros e quando ela vende, ela vai vender por uma outra taxa de juros. A diferença entre essas taxas de juros tem um nome, é spread financeiro ou spread bancário. Vamos colocar uns numerozinhos para a gente entender isso. Ora, se a instituição financeira, se o banco capta, compra dinheiro a 2% e empresta 5%, qual é o spread financeiro? Taxa de juros para emprestar 5%, taxa de juros para captar 2%. 5 menos 2, o spread financeiro, o spread bancário, nessa operação, 3%. Então, sequência a essa ideia de mercado, a gente pode dizer que os segmentos do sistema financeiro, as partes do sistema financeiro, correspondem aos mercados monetários, que tem a ver com moeda nacional, o mercado de crédito, com as operações de crédito, o mercado de capitais, onde eu tenho as operações que são de ações e debêntures, as operações do mercado de capitais permite que as empresas se capitalizem, o mercado de câmbio, onde nós teremos negociada a compra e venda de moeda estrangeira, o mercado financeiro, onde eu tenho efetivamente intermediação financeira, o mercado de derivativos, o mercado que geralmente assusta aos candidatos para concurso de bancos públicos. Mas não tem grandes complicadores não, nós vamos trabalhar com muita tranquilidade esse assunto. O mercado de ouro, que vai negociar o ouro efetivamente, e o mercado de seguros, previdência complementar aberta, títulos de capitalização e previdência complementar fechada. Nós vamos dar uma passada então sobre o mercado monetário. Ora, a palavra monetário tem a ver com moeda nacional. Esse mercado monetário ele diz respeito à quantidade de moeda que eu tenho no mercado, vai ter impacto na liquidez da economia. É nesse mercado, então, que se estabelece o quê? O nível de liquidez geral da economia, ou seja, qual é o nível da quantidade de moeda na economia, definida pelo suprimento de moeda em seu conceito estrito e convencional, constituída não só pelo papel moeda, a cédula, mas também pela moeda escritural. Esta última moeda escritural corresponde o quê? Ao saldo que eu, você, a gente tem na nossa conta corrente no banco onde nós somos clientes. Se estiver lá escrito R$100, aquilo é moeda escritural. Está escrito lá que nós temos um saldo de R$100. E o Banco Central, na qualidade de autoridade monetária, é ele que vai regular o nível dos estoques monetários. Para compatibilizar no dia a dia o nível desses estoques com a desejada liquidez da economia, ou seja, com a quantidade adequada de moeda na economia, as autoridades monetárias operam neste mercado, junto a uma rede de intermediários financeiros, por meio do qual injeta ou
retira recursos. E é aquele conceito que a gente viu na aula anterior. Como é que ele retira recursos? Lança títulos públicos, as pessoas ficam com os títulos e entregam dinheiro para o governo. Então o governo consegue retirar dinheiro da economia. Como é que ele injeta? É o contrário, ele resgata os títulos públicos que estão com as pessoas. As pessoas entregam o título público, em contrapartida, o governo coloca dinheiro na economia. Nesse mercado de alta sensibilidade e grandes montantes negociados, as operações, gente, são de curtíssimo prazo, lastreadas por títulos repassados pelo Banco Central. Olha só, o que é uma operação lastreadas? Lastreada quer dizer que tem como lastro, como garantia. Então, geralmente, essas operações no mercado monetário, no mercado aberto, no open market, de curto prazo, de um dia. Uma instituição financeira empresta dinheiro para outra somente por um dia. E oferece como lastro, como garantia, títulos públicos federais que ela tem. Vamos supor que o Banco Itaú empreste dinheiro para o Banco do Brasil. Isso acontece. O Banco do Brasil, então, tomou dinheiro emprestado e lastreou essa operação com títulos públicos que são do Banco do Brasil. Por uma hipótese, o Banco do Brasil não paga esse empréstimo para o Itaú. O Itaú, então, pega o lastro, a garantia, que são os títulos públicos federais, vai ao mercado, vende, e o dinheiro apurado, então, vai ser utilizado para quitar a dívida do Banco do Brasil com o Banco Itaú. Essas operações com títulos públicos, elas são realizadas por meio do Banco Central. O Banco Central é o agente financeiro do governo nesse segmento. E elas são chamadas de operações de mercado aberto, operações do open marketing. Vamos então para um outro mercado, o mercado de crédito. As operações nesse mercado, elas têm prazo de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de oferecer o financiamento do consumo das pessoas físicas. Então, quando a gente vai comprar um veículo, quando a gente vai fazer uma viagem, quando a gente vai comprar um computador, qualquer outra coisa que vai fazer o financiamento, é nesse mercado que a gente pega dinheiro. E aí vai financiar não só o consumo das pessoas físicas, mas também o consumo do capital fixo e do capital de giro das empresas. Sobre capital fixo e sobre capital de giro, nós vamos falar com detalhes numa das nossas próximas aulas. Esse processo, então, no mercado de câmbio vai envolver o quê? Concessores de crédito, aqueles que vão conceder o crédito às instituições financeiras, e os tomadores finais, os deficitários, pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E aí nós temos normas pré-estabelecidas pelas autoridades, tais como qual o valor máximo da operação, qual é o destino, qual é o custo, a taxa de juros, o prazo, garantias que devem ser oferecidas e de que maneira esse empréstimo vai ser liquidado. O outro mercado é o mercado de capitais. O mercado de capitais, gente, é um sistema de distribuição de valores mobiliários. Valores mobiliários porque eu tenho um título de crédito, tem um valor e ele tem mobilidade. Uma ação é um valor mobiliário. Por que tem mobilidade? Porque ela hoje está comigo, mas eu posso vendê-la no dia seguinte para outra pessoa. Diferentemente daquilo que é imóvel, não tem mobilidade, a ação é um título que efetivamente pode passar de mão em mão. E esse mercado de capitais, então, ele tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o processo de capitalização das empresas. Ora, vamos supor que alguém nos convide para uma festa, um churrasco no fim de semana. Você diz assim, eu não posso ir porque eu estou sem capital. Pode acontecer isso? Está aqui, sem dinheiro. E aí isso é possível de acontecer. E as empresas também, em determinados momentos, estão sem capital. Então as empresas, quando precisam se capitalizar, elas vão a esse mercado de capitais. Diferentemente do que acontece quando ela recorre a uma instituição financeira, no mercado de capitais ela consegue pegar o dinheiro, captar dinheiro, diretamente do superavitário, sem a necessidade do intermediador financeiro. E esse mercado de capitais, então, ele é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Nesse mercado são negociados os valores imobiliários, que são o quê? Títulos emitidos pelas empresas sociedade anônimas. A gente vai ver isso com muito detalhe na frente. Que representam para aqueles que adquirem esses títulos um investimento. E, como todo investimento, tem um grau de risco também. No mercado de capitais, os principais títulos são o quê?
os representativos do capital da empresa, as ações, ou de empréstimos tomados via mercado por empresas. E esses títulos que representam os empréstimos são as debêntures e os commercial papers, que permite o quê? A circulação do capital para custear o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento de uma região, o desenvolvimento econômico do país. As operações que ocorrem no mercado de capitais, bem como os seus participantes, são reguladas, fiscalizadas, supervisionadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Um outro mercado que nós temos é o mercado de câmbio. Qual é a característica do mercado de câmbio? Esse mercado ele viabiliza as transações com moedas estrangeiras. O seu prazo é à vista ou de curto prazo e tem por finalidade a transformação de valores de moeda estrangeira em moeda nacional ou vice-versa. E a sua intermediação, tem intermediador? Tem. É por meio do sistema bancário e auxiliar. E quem atua nesse mercado tem que ter autorização do Banco Central. Chegamos então ao mercado financeiro. No mercado financeiro, acontece também um encontro de pessoas e empresas que têm dinheiro de sobra, os superavitários, e as pessoas ou empresas que precisam desse dinheiro. Para que esse encontro aconteça, as instituições financeiras fazem o papel de intermediário. Resgatando uma coisa que eu já falei, instituição financeira pouco trabalha com recurso próprio. Ela capta dinheiro de um lado e empresta do outro. Ela faz intermediação financeira. Quem é que paga juros? Ora, os que tomam dinheiro emprestado. E quem é que vai receber juros? Aqueles que fazem as suas aplicações, as aplicações de suas sobras de recursos nas instituições financeiras. Além desses mercados, nós temos o mercado de derivativos. Pelo próprio nome diz, gente, mercado de derivativos, eu vou negociar produtos ali que derivam de outros produtos. Quer ver um exemplo muito comum que é derivativo? Olha, a gente tem o queijo e o iogurte. Ele é negociado e é um derivativo do quê? Do leite. Eu tenho o sapato, que é um derivativo do couro. Mas eu tenho também, nesse segmento de mercado financeiro, mercado de seguros e sistema financeiro nacional, alguns produtos que derivam de outro. Tem uma origem e ele derivou daquela origem. Exemplo, mercado de seguro. A gente vai fazer o seguro do carro. O preço do seguro do carro, ele deriva de uma origem? Qual é a origem? O ano do carro, o preço do carro, se ele é mais luxuoso ou menos luxuoso. Então, o preço do seguro deriva diretamente do preço do carro. E no mercado de derivativos, nós vamos ter vários derivativos que vão derivar, vão ter o seu preço variando em função da sua origem. Pode ser uma ação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, pode ser um produto da agricultura, a soja, o milho, o café. E a gente vai ver isso com mais detalhes. Além do mercado de ouro, onde o ouro é negociado, o mercado de seguro, onde as operações de seguro são realizadas, o mercado de previdência complementar aberta, onde são oferecidos planos de aposentadoria complementar aberta, os títulos de capitalização, o mais comum, o mais conhecido, a telecena, e, finalmente, o mercado de previdência complementar fechada, os chamados fundos de pensão. Então, com essas informações, nós chegamos ao final dessa nossa aula, onde nós falamos sobre mercado. Lembrando que mercado é um local onde algum produto é negociado. E dentro do sistema financeiro nacional nós temos várias partes, vários segmentos, vários mercados. Até a nossa próxima aula.